Bem-vindo ao nosso canal. Aqui sempre temos relatos impactantes. Mas antes, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias impactantes. O vídeo de hoje traz histórias de traição e descobertas inesperadas que levaram ao divórcio. Prepare-se para ouvir relatos chocantes de esposas infiéis, segredos revelados no Reddit e gravações secretas que mudaram relacionamentos. Eu desejo me divorciar. Nunca pensei que essas palavras poderiam destruir todo o meu mundo. Infelizmente, minha futura ex-esposa disse essas palavras tão facilmente. Cada sílaba rolava pela sua língua como se estivesse pedindo um item do cardápio. Não houve cerimônia, nem última refeição, pelo menos ela foi atenciosa. Ela recolheu todas as minhas coisas e estava me esperando assim que eu atravessei o limite. Meu nome é Steve Miller e minha amada esposa é Julie. Ambos estamos na casa dos 40 e nossos 2 filhos, Josh e Emily, estão na faculdade e não moram mais conosco. Minha esposa está ainda mais bonita do que no dia do nosso casamento, apesar de ter ganhado algum peso desde que teve filhos. Mas, além disso, seu rígido regime de treinamento permitiu que ela perdesse peso indesejado e se mantivesse em ótima forma. Infelizmente, o mesmo não poderia ser dito sobre mim. Alguns homens adquirem uma aparência distinta à medida que envelhecem, mas eu, com uma testa recuando, uma barriga saliente e uma barba grisalha escondendo meu queixo duplo, meu silêncio deve ter sido um sinal para ela continuar torcendo a faca. Steve, não é que eu não te ame. Eu simplesmente não sinto atração por você. Sinto que nos afastamos ao longo dos últimos anos. E agora que as crianças saíram de casa, não há realmente motivo para continuarmos com essa farsa. Quando nos casamos pela primeira vez, éramos 3 no altar, Julie, eu e nosso filho ainda não nascido. Emily foi um acidente, mas era nossa filha predileta. Abri mão do meu sonho de ir para a faculdade para me tornar algo melhor. Tornei-me trabalhador, aceitando qualquer emprego que encontrasse para colocar comida na mesa. Pulei de um emprego para outro. Nosso amor parecia florescer porque 2 anos depois, Josh nasceu. Como Julie queria ficar em casa, tive que trabalhar o dobro para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos para nossa família em crescimento. 10 anos atrás, parei de pular de um emprego sem futuro para outro a fim de garantir o futuro financeiro da minha família. 10 anos atrás, eu completei minha graduação online enquanto trabalhava. Trabalhei de 40 a 50 horas. Era exaustivo trabalhar em tempo integral e depois ir para as aulas. Mas fiz esse sacrifício, pois sabia que minha família dependia de mim. Julie era uma mãe que ficava em casa, criando seus filhos e indo às reuniões de pais e professores. Não é como se eu estivesse traindo minha esposa nos últimos 10 anos. Bem, não no sentido mais puro da palavra. Enquanto eu tinha todas as oportunidades de ir a clubes de striptease ou ter uma acompanhante em meu quarto de hotel, o dinheiro que ganhava ia direto para a família. A vida de consultor é uma montanha-russa. Existem meses em que se tem clientes, mas há outras vezes em que se questiona se é possível colocar comida na mesa. E isso é apenas o lado direito do meu cérebro falando. O lado esquerdo ama minha esposa, então a ideia de flertar do lado vai contra tudo que sou. Não, eu sou casado com meu trabalho. Com minha esposa sendo uma mãe que fica em casa e meu desejo de que meus filhos tenham o melhor, trabalhei minhas 40 horas mais todo o tempo na estrada. Isso significava que eu estava ausente muitas vezes. Eu era a definição de um guerreiro da estrada. Na primeira metade da semana, poderia facilmente estar em Nova York e na segunda em San Diego. Eu perdi muitos eventos familiares, mas não foi por escolha. Se eu pudesse estar em casa para ver meus filhos se formarem no 8º ano ou até no ensino médio, estaria. No entanto, a faculdade não é barata e dinheiro não cresce em árvores. E não é que eu ame meu trabalho. Sou consultor de recursos humanos. Ajudo organizações a selecionar o pessoal certo. Embora a gerência tenha gostado de nossos processos enxutos e economia de custos, sempre incentiva a organização a reinvestir essas economias em seus funcionários. Infelizmente, a gerência nem sempre vê seus funcionários como ativos, mas sim como custos e despesas que precisam ser reduzidas.
Embora, é claro, eu possa colocar óculos cor-de-rosa e acreditar que estou fazendo bem para todos. No final do dia, sei que vou impactar a vida de famílias onde quer que eu vá. Por exemplo, uma mãe solteira trabalhava como o processador de dados de uma organização era uma mulher. Ela dedicava a maior parte do tempo à impressão de relatórios e arquivamento em pastas. No final da semana, destruía esses relatórios. Minha pesquisa mostrou que ninguém os lia. Ao não imprimir relatórios, eliminou custos com papel e reduziu o custo dos serviços de destruição, mas perdeu sua posição. Odiava esse aspecto do meu trabalho, mas sempre encontrei forças para seguir em frente, sabendo que minha esposa e família me amam e precisam de mim. Poderia desistir e encontrar um emprego que não exigisse muitas viagens, mas seria um corte salarial significativo. Muitas das nossas discussões eram sobre dinheiro. Tentei reavivar nosso casamento de 20 anos. Podemos tentar de novo. Julie, você realmente quer pagar alguém para cuidar do nosso divórcio? Sua traição tocou num ponto sensível. Quando éramos jovens, todos os meus amigos queriam ir para uma festa ou apenas sair. Minha mensagem para a sociedade sempre foi que um verdadeiro homem aceitará o seu destino e lidará com isso. Eu tinha responsabilidade com minha esposa e filhos. Precisava amadurecer rapidamente. Júlia sempre fazia amor comigo como recompensa por ser um homem e não um garoto imprudente. Tenho certeza de que minha esposa disse algo quando encontrou sua voz, mas eu não estava mais ouvindo. Apenas peguei as malas que ela havia arrumado para mim, saí para o meu carro e fui embora. Julie estava chorando, batendo no para-brisa, implorando para eu parar e pedindo perdão. Até hoje, veria essas lágrimas e faria de tudo para confortar e fazê-las desaparecer. Mas não foi à toa que Otelo chamou as lágrimas das mulheres de lágrimas de crocodilo. Encontrei-me indo para um pub irlandês que todos os meus amigos estavam falando no Facebook. Com todas as minhas viagens, nunca tive a oportunidade de visitar. Era um lugar estranho e tranquilo, onde você poderia lavar suas mágoas e não se preocupar por horas. Onde você está? Uma voz feminina interrompeu minha profunda discussão filosófica com um copo de Southern Comfort. Olhando para cima ao som da voz de uma mulher, notei que várias horas haviam passado. Heather Wilson, minha assistente pessoal, encontrou um lugar ao meu lado no bar. Sua filha está terrivelmente preocupada. Ela tentou ligar para você várias vezes e quando não conseguia falar, me ligava. Ela parou por um momento para segurar minha mão. Felizmente, era a mesma mão que segurava meu copo de uísque. Ela me contou o que aconteceu. Sinto muito, Steve. Olhei do meu copo para o meu telefone. Na verdade, havia muitas chamadas perdidas tanto de Emily quanto dessa idiota. Apenas balancei a cabeça e disse, olhando para meu reflexo âmbar, não estou com humor para ouvir como isso está certo. E aqui está. O karma realmente é uma verdadeira idiota. Todas aquelas pessoas cujas vidas passei esses anos finalmente receberam sua justiça cósmica. Minha família valorizou corretamente meu papel como marido e pai. Escute, por que não? Você não quer pegar um quarto de hotel e dormir? Talvez depois de descansar o suficiente, tudo será diferente pela manhã. Não sei o que é pior. O fato de odiar e querer machucar a mulher que eu amo tanto, ou o fato de me odiar por querer machucar a mulher que eu amo. De alguma forma, Heather me tirou do bar e me levou para o hotel. Um gole nem cheguei a tocar no copo. Fui para aquele bar com a intenção de afogar minhas mágoas. Infelizmente, não gosto de beber e certamente não suporto o gosto de Southern Comfort. O sono não veio facilmente. Todo trabalho e sem diversão me torna um garoto chato. No final, o sono veio. No entanto, o dia seguinte trouxe seu próprio tipo de horror. Tentei encontrar minha esposa cara a cara e conversar com ela à mesa, que Heather insistiu para que eu fizesse. Afinal, 20 anos de casamento valem a pena serem salvos, certo? Infelizmente, ela não estava em casa. Conhecendo a Julie, havia apenas um lugar onde ela poderia estar, a academia. Não era exatamente minha intenção criar um escândalo público,
mas eu precisava falar com ela e ela me devia pelo menos isso. Ao entrar no salão, imediatamente vi minha esposa, mas ela não me notou. Deus, ela estava tão bonita. O top de esporte que ela usava abraçava seus seios, mostrando sua plenitude. O corte cropped mostrava tonalidade e bronzeado. A calça de yoga abraçava cada curva de seu corpo, destacando sua bunda bem esculpida. Ela parecia estar de bom humor, como se sua vida nunca tivesse visto um obstáculo. Ei, cara, não olhe por muito tempo para essa bela peça de traseiro. A menos que você seja Tweet Ladon ou Tweet Ladick, você não vai chegar perto dessa senhora. Acredite em mim, eu tentei, admitiu um cara musculoso sem pescoço. Me desculpe. O homem apontou para o que parecia uma massa de músculo com uma cabeça acoplada a ela. O homem pegou minha esposa pelo traseiro e a levantou facilmente. Ela enrolou as pernas em volta de sua cintura e os braços em volta de seu pescoço e começou a discutir algo intimamente. Esse é o Tweet Ladon. Só músculos e sem cérebro, explicou meu novo amigo. No entanto, ele parece ser todos os músculos certos nos lugares certos. O tom da minha voz só encorajava meu amigo como se ele quisesse esmagar ainda mais meu humor. E atrás dele está Tweet Ladick. E, certamente, assim que Tweet Ladon baixou minha esposa no chão, ela se aproximou do outro bandido. Ao contrário do abraço que ela compartilhou com Duon, Julie apenas envolveu uma perna ao redor da cintura do homem enquanto seus braços sustentavam sua coxa e nádegas. Suas mãos se moviam com uma sensação de algo familiar. Mais importante ainda, eles compartilharam um beijo íntimo e longo. Caramba, eles provavelmente deveriam arranjar um quarto, não é mesmo, amigo? O cara ao meu lado sorriu. De fato, suas ações estavam tão próximas de uma exibição pública de relação sexual quanto se poderia imaginar. Agora está claro que a separação não é o único motivo do meu divórcio. O macho alfa em mim queria correr para pegar minha esposa de volta. No entanto, um homem que realmente usa suas células cerebrais percebe que meu macho alfa seria fisicamente esmagado por esses neandertais sem que nenhum deles suasse. Por um breve momento, parte de mim queria sentir a dor física para que a dor emocional fosse mais completa. Ah, aqui vem o garoto dela. Caramba, eu adoraria ser o cara com quem ela fez aquele bebê. Quando chove, é dilúvio. Espero que meu filho erga minha bandeira e defenda a honra de seu pai. Espero que ele se ofenda com o comportamento de sua mãe, não porque eu queria que ele lutasse por mim, mas porque ele precisava ver essas pessoas rasgando sua família. Mas ele não fez. Meu filho não gostava de esportes em equipe quando era mais novo. Na escola, ele era ridicularizado por deixar passes caírem, errar arremessos ou bater na bola durante os jogos. Quando ele anunciou que estava começando a praticar luta e musculação, fiquei orgulhoso dele. Ele tinha meu espírito competitivo, e pensei que ele estava superando aqueles babacas na escola ao se tornar esse cara esbelto e bonito baseado nos conselhos que eu dava a ele por telefone. Vejo agora que Tvedli Duon e Tvedli Dick provavelmente influenciaram sua decisão ao serem seus pais substitutos. Tudo o que eu precisava era que minha filha aparecesse para que a traição da minha família fosse completa. Saí de casa. O que há de bom em lutar? Já havia perdido, nem sabia que tinha uma batalha. Ao ligar o carro, começou na rádio o coro de Gold da Stillwoman, do Fleetwood Mac. 2 anos se passaram desde o divórcio. Talvez estivesse passando por uma crise de meia-idade. Ou talvez fosse apenas uma egoísta que não queria abrir mão da vida de solteira que construí enquanto meu ex-marido trabalhava longas horas para sustentar a família. O divórcio transcorreu o melhor possível. Fiquei com a casa e todo o capital nela, e ele ficou com a pensão e as milhas aéreas. A única coisa que não esperava era que, ao tentar pedir pensão alimentícia, seu advogado mencionou fotos da minha infidelidade como prova. Não apenas com o Rick, mas com o Rick e o Ed. E pior, uma foto de Rick e Ed me tocando na frente do meu filho na academia. De onde ele tirou isso? Não sei. No entanto, Steve foi cavalheiro. Não quis transformar o divórcio de diferenças irreconciliáveis para adultério.
Não, ele só não queria pagar pensão para a ex-mulher. Era responsabilidade do meu amante. Estou parafraseando. Mas olhando para trás, tenho certeza de que era o que ele estava pensando. O juiz também pensou a mesma coisa. Steve continuou pagando as despesas dos filhos da faculdade enquanto estudavam. Mas como Emily tinha 20 anos e Josh 18, ele não precisava mais pagar pensão alimentícia. Superficialmente, minha vida era solitária quando Steve se formou e começou a trabalhar como consultor de recursos humanos. Ele viajava e só estava em casa nos fins de semana. E esses eram os momentos bons. Quando as coisas ficavam calmas, ele ficava em casa, mas sempre nervoso. Parecia que cada dólar gasto era outra queixa ou outra discussão entre eu e ele. Felizmente, tinha os filhos, mas eles sempre precisavam que eu os levasse para treinar, fazer compras ou vê-los com os amigos. Se não estavam ocupados aos fins. Na escola, eles estavam em casa. E como todas as crianças, eles brigavam. A pressão de ser ao mesmo tempo mãe e pai pesava muito sobre mim. E eu ressenti Steve estar tão ausente. Mas não me interpretem mal. Quando Steve estava em casa, ele era o melhor marido que uma mulher poderia desejar. Ele fazia gestos doces sem questionar ou pagava por ele se não pudesse fazê-los. Sempre mandava flores em dias importantes. Meu aniversário, nosso aniversário, dia dos namorados, e até o dia em que nos conhecemos. Ele sempre ligava e tentava me animar quando eu estava para baixo. Ter o Skype era ótimo para que os filhos e eu pudéssemos vê-lo sempre que ele ligava. Ele pode não estar em casa, mas estava sempre presente em vídeo digital. Infelizmente, isso não era o suficiente para mim. Pelo menos na época. Steve me aconselhou a me juntar a uma academia. No começo, fiquei brava com ele. Estava ele insinuando que eu estava gorda. Esse idiota se permitia relaxar também. Sempre comia fast food nessas malditas viagens de negócios. Como ele se atreve a sugerir que eu vá à academia para perder peso? No entanto, ele me explicou seus motivos. Ele deve ter percebido que eu tinha muito pouco contato adulto e que estava me perdendo no papel de mãe. Steve me entendia tão bem. Não é de se admirar que tenha acabado no departamento de recursos humanos. Ele se dá bem com as pessoas. Parte de mim deseja ser tão perspicaz quanto ele. Talvez eu não estaria onde estou hoje se fosse mais esperta. No começo, a gordura do bebê não saía. Ir à academia era um sacrifício. Todas as mulheres lá eram tão bonitas e em boa forma. Eu me sentia como uma vaca sendo levada para o matadouro. Talvez eu estivesse lá para ser um projeto interessante ou talvez apenas mais uma peça de carne fresca. De qualquer maneira, Rick e Ed me acolheram e me ajudaram a desenvolver um plano de treino de força. No início, pensei que Rick e Ed eram apenas ratazanas de academia tentando ajudar alguém que estava lutando. Eu esperava totalmente que me abandonassem por garotas mais jovens assim que eu pegasse o jeito. Conforme o peso começou a diminuir e permanecer baixo, eles compartilharam minha empolgação. Eu queria compartilhar isso com Steve. Com orgulho, eu exibi para o meu marido minha nova forma física pelo Skype. Mas, ele parecia melancólico e deprimido. Mesmo me apoiando, sua voz entregava sua tristeza. Cheguei a odiar ligar para ele, evitando ouvir sobre o dia ruim dele. Não somos todos fracassos. Os corpos masculinos de Rick e Ed eram agradáveis aos olhos. Assim, quando Steve chegava em casa doente, eu não queria nem saber. Ele com certeza precisava de carinho, e eu cumpria meu papel de esposa, com fingimento digno de um Oscar. Agradecia por ele não ter energia para mais. Se eu tivesse visto a dor dele, talvez agisse diferente. Rick se aproveitou da situação, mas eu permiti. Seu corpo era um sonho de adolescente, me deixando viva outra vez. Era um desafio resistir ao seu desejo insaciável. Chegamos a parar em lugares inesperados para nos entregar. Me senti jovem, selvagem e livre novamente. Casei-me com Steve e nunca mais me senti assim. Seu amigo Ed sabia de tudo e agia feito criança. Rick pediu para ser gentil com ele.
Agora, tenho que exibi-lo para Ed. Cada um tinha seus benefícios, mas nenhum queria abraçar depois. Se pudesse, voltaria no tempo e daria um jeito em mim mesma. Colega disse sobre as flores para Sammy, engraçado. Steve queria que eu trabalhasse, mas agora sou atendente. Deveria tê-lo incentivado a desabafar na academia. Ela é mais jovem e tem um corpo incrível. Com suas caixas de chocolate em forma de coração, compartilha com todas. Ela nos faz engordar para se sobressair. Onde está seu suposto Romeu? Só te vemos nas fotos. Meu inveja era audível, especialmente com as rosas na mesa. O do fim de semana, Sam e seu namorado sempre parecem estar indo a algum lugar ou fazendo algo emocionante. Ela tem fotos dela fazendo caiaque em Cumberland ou embaixo de uma cachoeira no Parque Estadual de Burgess Falls. Quando não estão ao ar livre, ela vai a um concerto no Grand Ole Opry ou fica no Lower Broad, ouvindo música ao vivo. Sammy brinca, desviando cuidadosamente meu ataque. Ele simplesmente não gosta de estar na frente da câmera. Ele está envergonhado com sua aparência. Não sei porquê. Quero dizer, sim, ele é careca, mas careca por escolha. Não pude deixar de rir ironicamente, mas ela simplesmente continuou. Combine isso com sua barba e corpo tonificado. Ela corou. Rosas em um longo caule. Novamente, ele exclamou, sempre atrasada para a festa. Essa mulher engasgou com qualquer gesto doce. Sammy, a vagabunda convencida com o nariz, acenou com a cabeça enquanto lia o cartão que acompanhava o buquê de rosas. Ele disse que tinha algo especial para mim esta noite e convida todos vocês a virem, se desejarem. Ele alugou o terceiro andar do restaurante do comerciante no Lower Broad. Todos vocês são bem-vindos a trazer seus parceiros e este jantar será pago. Então, finalmente vamos conhecer este homem misterioso seu. Sim, e saibam que ele é todo meu. Sammy respondeu em um tom possessivo. Não, a menos que um de nós roube ele. Disse uma voz de trás. Não sei quem era. Talvez Carrie ou Beth. Não tenho tido um bom almoço desde o meu divórcio. Não iria perder essa oportunidade. Steven, eu costumava ir ao restaurante Watermar. Ele sempre me lembrava de deixar espaço para a sobremesa porque sabia o quanto eu amo o bolo de geleia de morango. Rick me repreendia por mexer na cobertura porque ela é oleosa. Sem contar que Rick não poderia arcar com um jantar no Watermar. Finalmente, terei a oportunidade de mostrar a esse grandalhão o que é um verdadeiro jantar. Então eu o chamei assim que voltei para minha mesa. Rick, uma das garotas está tendo algum tipo de festa no comerciante hoje. Seu namorado alugou o terceiro. O jantar será servido no terceiro andar. Você vem comigo. Desculpe, querido. Hoje saí com o meu quadriciclo. Vou trabalhar com ele. Por que você não vem me fazer uma massagem? Tenho certeza que isso me ajudará a melhorar. Meu Deus, é só nisso que ele pensa. Um bom encontro significa ir à academia e depois voltar para mais um treino sob os lençóis. Se eu tiver sorte, podemos ir ao Longornostia Shows e eu posso vê-lo comer um pedaço de carne em menos de 15 minutos. Vamos lá, Rick. Não precisamos ficar muito tempo. Você pode conhecer meus amigos e finalmente ter uma boa jantar, pratos e tudo mais. Por favor, você não consegue fazer isso por mim apenas uma vez. Por que você não pede para seu filho vir com você? Tenho certeza que Josh adoraria conhecer seus amigos. Você sabe muito bem que meu filho está na prisão por não pagar pensão. Às vezes você é tão insensível. Bati o telefone com raiva. Seus comentários sobre meu filho realmente me machucaram. Josh estava na cadeia por não pagar pensão. Josh tratava suas mulheres de forma muito parecida com o que Rick e Ed faziam com as delas. Ele se divertia com elas até se cansar. E então as jogava para o lado. No entanto, muitas vezes as meninas apareciam na porta, grávidas de seu filho. Além disso, o garoto não conseguia manter um emprego para salvar sua vida. E Deus me livre, sorriam.
Ele adotou esses traços de Rick e Ed. Eu teria pedido para Emily vir comigo, mas não conversamos desde que o divórcio foi finalizado. Embora ela entendesse o meu ponto de vista, sentia que eu não estava tentando fazer as pazes. Ela definitivamente não gostava do Rick ou do Ed. Sentia-se desconfortável ao redor deles. E parecia que eles a estavam sempre despidos com o olhar. Provavelmente era o Rick. Ed era apenas um grande urso amoroso, burro demais para ter um osso luxurioso no corpo. Ele seria o assistente do Rick e se juntaria ao que Rick está fazendo. Então, eu pretendia ir jantar sozinho. Quem sabe o que a noite poderia trazer? Ao sair do elevador no terceiro andar, quase colidi com um homem que melhor poderia ser chamado Donald. Era um homem atraente. Ele não era musculoso como Rick ou Ed, mas sua aparência era robusta. Sua cabeça careca, combinada com a barba, realçava seu estilo cowboy. Ao vê-lo, percebi que era o namorado de Sammy, mas ao olhar em seus olhos, reconheci Steve Miller, seu ex-marido. Senti-me envergonhada, não por suas ações, mas pelas minhas. Steve estava lá, bonito como sempre. Tentei puxar assunto, mas estava nervosa. Talvez ele fosse apenas um amigo de alguém. Talvez ainda houvesse esperança. Seus abraços eram os melhores, me senti especial ao seu lado. Agora, como CEO de uma agência de empregos, tenho mais tempo para relaxar. Donald elogiou minha aparência, mencionando o tempo que passo na academia. Quis voltar atrás nas palavras, não queria que lembrasse de Rick e Ed. Como eu gostaria de beijá-lo novamente. Talvez seja só minha imaginação. Mesmo assim, Steve levou tudo com calma. Então, o que te trouxe aqui? Encontro. Steve riu levemente e assentiu. Poderia dizer isso. Ele afagou o bolso de sua jaqueta esportiva, onde notei um pequeno volume. Não tinha dúvidas de que o volume tinha o mesmo tamanho da pequena caixa de veludo preto que continha a aliança de noivado. Convidei os amigos e familiares dela para jantar, para que participassem das festividades da noite. Havia tanto que eu queria dizer. Havia tanto que eu queria devolver e tentar recuperar o marido que havia perdido. No entanto, a batalha acabou. O tempo para resolver as coisas foi há 2 anos, quando eu disse a ele que queria o divórcio. Não consigo distinguir se as minhas lágrimas eram de autocomiseração ou de felicidade por ele. Ele merecia ser feliz depois de eu o deixar. Meu silêncio deve ter sido um sinal para que ele continuasse. Julie, não fazia ideia de que você estaria aqui. Interrompi rapidamente. Eu sei, Steve. Fico feliz por você. Sam é uma menina muito feliz. Minha voz começou a quebrar. Pedi desculpas em um sussurro e corri para o banheiro feminino. Enquanto tentava me recompor, ouvi uma música suave tocando uma canção agridoce cantada por Roxette. Ouça seu coração quando ele te chamar. Ouça seu coração. Não há mais nada que você possa fazer. Não sei para onde você está indo e não sei porquê. Mas primeiro, ouça seu coração. Diga adeus a ele. Inscreva-se em nosso canal para que seu segundo chifre não te traia e siga em frente para ouvir a próxima história, porque essa história não se compara à próxima. Se você tem menos de 18 anos, nem pense em ouvir a próxima. Essa experiência é semelhante a alguma história que você conheça. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje em nosso canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima!